Olá! Hoje eu quero refletir sobre a palavrinha medida. Como é que tá a questão da medida na sua vida? Medida do quanto eu como, do quanto eu bebo, medida de quanto eu gasto, medida de quanto eu trabalho, medida de quanto eu descanso, do quanto eu tenho prazer, do quanto eu tenho obrigação, medida do quanto eu ajudo alguém ou não, enfim. Como você está na questão de medidas, né? De dar um tamanho que respeite o externo, né? E que também respeite o interno. Então, essa é a primeira dica. Quando a gente está buscando a medida para a gente considera fora e considera dentro. E quando a gente tem, sei lá eu, né? Quem nunca pode às vezes ter feito gastos a mais, às vezes ficou com a corda no pescoço, né? Porque talvez não pôs uma medida. Então a gente sempre tem o quê? Algum tipo de problema. Ou quem comeu demais, porque também não pôs ali uma medida. Às vezes você pode engordar ou até mesmo adoecer. E falando em adoecer, a doença, ela é uma demonstração de que, de alguma forma, seja pelo excesso ou pela falta, você estava sem medida. Então, a doença também, ela é um pedido para a gente equilibrar alguma coisa através da manifestação dessa doença. Então, às vezes, se eu, sei lá o que, trabalhava demais e aí de repente eu tenho pressão alta ou eu tive um ataque do coração, né? Às vezes isso é um alerta para eu dar medida ao meu estilo de vida. Então, ter medida é algo fundamental. Eu gosto da simbologia, sabe? Esses filtros de barro, né? Que tem uma primeira parte, onde a gente coloca toda a água, né? Que veio aí da torneira. Depois, gota a gota, ela é filtrada ali. E a parte de baixo, ela tem a água pura, a água que eu vou beber. Eu sinto que esse é um bom exemplo, né? Para a gente entender como é achar a nossa medida. Quando a gente está nessa busca de se conhecer, de trazer, né, de ampliar nossa consciência em relação a quem a gente é nesta vida, né, quem a gente é na nossa família, quem a gente é na questão profissional, eu acho que essa reflexão da medida ela é fundamental, porque às vezes a gente pega tudo, pega todas as águas, né, nesse exemplo que eu estou dando, e a gente fica perdido, ou às vezes a gente não põe água, ou às vezes a nossa falta de medida pode ser pela escassez de alguma coisa. E, e isso, de usar essa metáfora que eu estou trazendo aqui do filtro de barro, é algo que parece muito simples, mas não necessariamente é algo fácil. Porque quando a gente está, muitas vezes, né, na correria, né, ou nos nossos automáticos da vida, a gente não faz esse processo do parar, colocar ali e esperar o tempo de filtragem. Às vezes a gente é impulsivo, porque o processo de achar a medida, ele exige um tempo, né? Quem bota a água lá no filtro de barro e já quer tomar, não vai ter a água, porque demora um tempo essa filtragem. Então eu sinto que às vezes quando a gente está muito sem medida é porque talvez a gente não está fazendo essa filtragem gota a gota, né? E aí às vezes a gente comete esses excessos e aí adoecemos e aí às vezes temos problemas na nossa vida. Então, para você saber se você está, né, mais com medidas ou quais setores da sua vida você sente que você está, né, faltando medida, são justamente os setores da sua vida onde você se sente com problema. Boa parte dos nossos problemas contam que a gente não conseguiu achar uma medida que fosse boa para nós, para o interno e para o externo. Esse é o grande desafio, porque também, quando eu falo de dar medida, não é algo rígido, sabe? Não, dê a medida, este é o meu quadrado e aqui funciona assim e o resto é resto. Não, né? Achar uma medida vai variar. Então, eu posso ter margens, mas isso varia, eu flexibilizo. Porque quando a gente está nessa busca, a gente vai se deparar que às vezes aquilo que é certo não é o bom para mim,
ou às vezes o bom para mim não é aquilo que é o certo, no sentido de contrariar outras pessoas, mas eu não faço aquilo para contrariar, né? Mas eu faço aquilo porque filtrei e vi que este é o meu caminho agora. Então, quando a gente está nesse processo de achar a nossa medida, não existe uma resposta, um formato exato. Vou sempre agir assim, vou sempre fazer de tal jeito. Não, porque isso daí é um enrijecimento em nome de ter uma medida. Ter a medida, então, como eu disse, envolve a gente estar atento ao que acontece ao nosso redor. E a cada situação, a gente filtrar e ver qual é a nossa margem, né? Qual é o nosso bom naquele momento. Não é, então, isso é bom eu repetir, às vezes a gente acha, não, eu tenho esta medida, e a gente fica congelado nela, ou enrijecido, ou chato demais, né? Quando a gente, não, isso aqui é o meu limite, aqui eu não passo. E às vezes é importante para a gente ter a nossa medida ultrapassar certos limites. Então, não é nada, às vezes, pensando aqui agora, quando às vezes a gente fica muito obediente a certas regras, na verdade é porque a gente tem essa dificuldade de botar tudo dentro na primeira parte do nosso filtro, gota a gota, ir refletindo, pensando e depois vir com a situação. Então, às vezes, é mais fácil a gente obedecer aquilo que a gente nem acredita, nem vê valor nenhum, ou seguindo, como eu já disse aqui, né, por onde a maioria da boiada vai, né, aonde eu vou também, isso sempre vai ter um preço. Então, se você está aqui, né, se você participa aqui do meu canal, é porque você, de alguma forma, tem esse desejo de se conhecer, né, de sentir-se mais próximo daquilo que você se sente pleno, que você se sente bem, que se sente ativo, que se sente contribuinte para essa nossa sociedade, né? Então, à medida que a gente avança, né, em direção àquilo que nos é bom, a gente também transborda isso tudo que é bom para fora. E aí, nesse caso, isto é uma medida que transborda, mas é medida. Então é isso. Observe as áreas da sua vida que você sente que você está com problema. Observa quais são as medidas necessárias. Só mais uma coisinha. Às vezes, quando eu falei isso de necessário, às vezes achar a medida, então, não é muitas vezes optar por aquilo que me é gostosinho, por aquilo que é, ai, que delícia. Não. Às vezes, achar a nossa medida nos impõe, às vezes, algumas obrigações, alguns limites rígidos. Mas a questão ou até desconfortáveis e ruins de alguma forma, sabe? De alguma forma. Porque às vezes, por exemplo, sei lá, se eu estou numa dieta, é claro que se eu estou numa dieta, eu vou deixar geralmente de comer aquilo que eu mais gostava de comer. E isso é ruim, isso não é gostoso. Mas se eu tenho, né, a busca de um algo maior, esta medida ela é necessária, embora ruim. Mas nada é rígido. Né? Algumas vezes eu falava para algumas pessoas que eu atendia, que estavam nesse processo de dieta, eu falava até para uma querida, essa querida que eu cuidei, assim, que mais valia ela ir na praça, que tinha um carrinho de churros, ir lá e comer aqueles churros consciente, né? Dando para ela aquilo ali. Ela sabia que estava quebrando a dieta, mas ela iria lá, comeria conscientemente. E de alguma forma, quando ela se dá algo bom, aquilo ia acalmar o próprio cérebro dela, que estava ali numa questão com os doces, mas ela também estava fazendo um movimento de autocuidado com ela, porque talvez a medida naquele momento era assim, dar-se aqueles churros, né? Abrir um pouco essa margem, já que haviam situações que às vezes o docinho vinha e dava uma aconchegada, né? Mas com medida, né? Então, esta é a reflexão que eu queria deixar aí para vocês. Se gostou desse vídeo, eu agradeço muito se você curtir. E se você acha que alguém pode refletir sobre a questão da medida, eu agradeço se você compartilhar. Um beijo para vocês. Tchau!